Bem-vindos ao Conversas CBPF. Hoje viemos ao encontro de uma das primeiras mulheres a pesquisar física no Brasil. Incentivada a desenvolver o raciocínio lógico desde pequena por seu pai e influenciada pelo irmão que lhe contava sobre os livros de ciência que lia, ela ingressou na faculdade nos anos 50, aos 18 anos, com um talento nato para ciências exatas, começando assim sua jornada na física. Possui graduação em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Física pelo Instituto de Física da Universidade de Bonn, nos anos 63 e 68, respectivamente. Sua jornada tem mais de 70 anos dedicado aos estudos da física de altas energias, onde o seu pioneirismo abriu portas para colaborações internacionais, como o experimento NA-22, com o CERN, o maior laboratório do mundo em pesquisas de física de partículas. Em uma trajetória irretocável no mundo da física, até então dominado por homens, ela se tornou uma referência para que outras mulheres entrassem na ciência. Como ela sempre diz, quero ser uma inspiração para as meninas. Escreveu uma biografia aos 90 anos, mostrando que o preconceito em relação às pesquisas realizadas por mulheres tem mudado na comunidade científica, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Com enorme orgulho e satisfação, visitamos a pesquisadora emérita do CBPF, Ana Endler. Muito obrigada. É um prazer. Prazer também recebê-los. Que bom. Professora, a gente veio visitar a senhora e a gente queria saber um pouquinho sobre a sua juventude e a sua origem na física. Como é que se deu? A senhora poderia compartilhar com a gente como é que foram os seus primeiros passos na sua vida, na sua infância? Como é que foi a sua infância? A minha infância foi maravilhosa. Eu tive a sorte de ter pais maravilhosos. E eles construíram uma casa em Copacabana, logo que eles casaram, e teve 5 filhos. E moramos todos nessa casa, construída pelo meu pai, com todo capricho, né? E nós 5 vivíamos numa época maravilhosa de Copacabana. Vocês não têm ideia do que era Copacabana. Não tinha edifício, só casa. E cada casa mais linda que a outra. Nas casas tinha carneiro, carneirinho, pavão, cisne, eram chácaras, né, que tinha lá. E, olha, papai construiu essa casa e esperou 2 anos para poder habitar, porque não tinha ainda encanamento de gás, luz, né? Quer dizer, foi bem no início de Copacabana mesmo. Então, aquilo era um paraíso, perto da praia. Nós íamos, nós 5, sozinhos, para a praia. Passávamos a manhã inteira brincando. Ninguém tomava conta da gente. Eram 5 irmãos? 5 irmãos. A senhora era o quê? Eu era a penúltima. A penúltima? A penúltima. Os mais velhos eram rapazes, né? Homens. E depois vieram 3 meninas, 2 meninos e 3 meninas. E nós inventávamos as brincadeiras, porque lá em casa tinha goiabeira, tinha acácia, os garotos trepavam na árvore. E eu me lembro que eles abusavam da gente, porque a gente era, as meninas, né, não podiam trepar na árvore assim, como eles, né? Então a gente era os cavalos deles. Aí a gente ficava embaixo e eles saltavam lá de cima, estavam na gente e a gente ainda tinha que correr com eles nas costas. Ali em Copacabana não tinha esses prédios enormes? Não, nenhum. Só tinha o Copacabana Palace. Aquilo já existia desde o meu tempo. E a gente brincava na rua, eu morava na rua Santa Clara. Hoje a gente mal consegue atravessar a rua, né? Mas a gente brincava de corrida, porque a rua Santa Clara, ela não tinha conexão com o túnel, era uma rua sem saída. Então
não tinha tráfego nenhum ali. E a gente brincava de corrida, brincava o tempo todo lá. Então foi uma infância bem feliz, né? Muito feliz, muito feliz. E o movimento danado lá em casa, de tanta criança, a gente chamava os amigos para brincar, os vizinhos, era muito gostoso. E nós frequentávamos um colégio que ficava na Anita Garibaldi, não sei se vocês conhecem, é uma rua pequenininha perto da Santa Clara. O colégio era uma casa grande, né, que tinha 5 quartos. Cada quarto era um ano do primário, sabe? Primeiro ano, segundo ano. E tinha só 9 ou 10 alunos para cada quarto. Nós 5 frequentamos esse colégio, que era pertinho lá de casa. Eu me lembro que na hora do recreio, mamãe mandava a empregada com bule de café com leite e pão para a gente fazer a merenda. A merenda chegava fresquinha. Chegava fresquinha na hora. Coisa que não existe hoje mais, né? Impossível. E o colégio era muito bom. Quer dizer, dependia da professora. A professora pegava uma turma e fazia os 5 anos com a turma, né? Eu peguei uma, dona Yolanda, muito boa. E ela pegava um livro, né? Tinha livrinhos programados para os cursos primários, e ela fazia tintim por tintim tudo do livro. Então a gente tinha que fazer todos os problemas do livro. Eu me lembro que tinha problemas difíceis, porque não se podia usar álgebra, né? Então tinha que ir pelo raciocínio mesmo. Tinha problemas assim de tanques, que o ralo lançava água, não sei quantos litros por segundo, e a torneira não sei quantos litros por segundo. Quando é que o tanque ia ficar cheio pelo tamanho? Até papai se enrolava com os problemas. Desde cedo a senhora sempre gostou dessas coisas de exatas? Eu seguia direitinho, fazia os deveres direitinho, pedia ajuda a papai. E papai, ele trabalhava na prefeitura, ele entrava às 11 horas. Então ele tinha de manhã tempo para me ajudar, né? E eu fazia questão de resolver tudo. Então eu fui desenvolvendo o meu raciocínio lógico, porque papai me dava, porque os problemas não eram fáceis não. Ele incentivava, né? Incentivava, fazia eu entender, né? E depois que acabou o primário, as meninas foram para um colégio de freira, porque a mamãe queria, na época, né? Era a época que tinha que ser bem comportada, e fomos para o colégio de freira e fizemos o ginásio no colégio de Sacré-Cœur, que ficava também perto de casa, na rua Toneleiras. Ia a pé, a gente ia a pé, a empregada levava a gente e depois apanhava. Mas o colégio era fraco, era bom para disciplina, para a religião, né? Mas era fraco. Então papai achou que a gente devia ir para um colégio melhor, para poder ser alguma coisa na vida, né? Para não ser só dona de casa. Sim. Então as meninas foram para o colégio Meli Souza. Nós mudamos para o colégio Meli Souza, que era na Souza Lima. E também dava para ir a pé, lá em Copacabana. E lá eu vi que eu tinha facilidade para raciocínio lógico, né? Porque já vinha desde criancinha, né? Com o papai ajudando. E além disso, o meu irmão, não é o mais velho, o outro, ele fez engenharia. Papai queria que os filhos fizessem engenharia como ele. E esse meu irmão, Gabriel, não gostava de engenharia, ele gostava de eletrônica, e lia muita coisa, né? Sobre ciências exatas. Ele queria ser mais pesquisador, e realmente ele foi. Trabalhou em plasma, né? Fez doutorado lá em Stanford. Seguiu isso, mas ele era mais velho, né? Ele estudava sozinho, comprava os livros, estudava, e tinha
necessidade de falar para alguém. Não tinha ninguém, né, lá em casa, aí ele me punha. Comprou um quadro negro, me punha sentada e ele falava tudo que ele tinha lido. A senhora virou aluna dele? Virei aluna dele. Então eu sabia, menina, com 13, 14 anos eu já sabia que as ondas, a luz era onda eletromagnética, que podia ser corpúsculo, tinha dualidade corpúsculo-onda. Quer dizer, então eu adquiri, durante a minha vida, né, corriqueira de todo dia, eu adquiri facilidade para isso tudo, né? E foi importante também para a senhora se encantar pelo mundo da ciência, né? Eu cada vez chegava no colégio e contava tudo que eu aprendia do meu irmão. Aí eu só tirava 10 em matemática e física, sabe? E aí eu falei, vou fazer o que me é mais fácil, né? Vou fazer física. Aí em 1954 eu fiz vestibular para a Faculdade Nacional de Filosofia, que agora é o FRJ, né? Passou para o FRJ, mas a universidade era a Universidade do Brasil, a Universidade de Filosofia, ali tinha tudo. Tinha matemática, tinha física, tinha química, e ficava ali no Castelo, na rua, deixa eu ver, Rua Presidente Antônio Carlos, na antiga Casa da Itália, porque quando o Brasil entrou em guerra com a Itália, né, ela tomou a Casa da Itália e ali virou a faculdade. Depois teve que devolver, né? Agora não é mais. E eu frequentei a faculdade ali, aí eu fiz vestibular. O vestibular só tinha 6 candidatos. 6 candidatos. E eu tirei segundo lugar, mas também não é muita vantagem, né? Só 6. Para física. E quantas mulheres tinham dentre 6? Olha, não, tinha 3 e 3, 3 homens e 3 mulheres. 50% para cada lado. Mas as outras duas, engraçado, eu mantenho amizade até hoje. E uma casou até com um matemático, Luiz Adalfo, não sei, Luiz Adalto. Mas ela se dedicou a ensinar em colégio. Né? A outra também. Engraçado que a outra, Maria da Penha, ela usa o mesmo cardiologista que eu. Então, às vezes eu tenho notícia dela através do meu cardiologista. Mas engraçado que as vidas continuam se cruzando, né? Se cruzando, mantém. Mas vieram muita gente de outros lugares. As aulas não eram só nós 6, não. Olha, tinha aulas que a gente não tinha lugar para sentar. Tanto era a época, né, que foi eu entrei em 1950 para a faculdade, 1950 para a faculdade. A senhora tinha 18 anos. Isso, 18 anos. E tinha acabado a guerra, né, há 10 anos atrás, e todo mundo queria saber sobre física nuclear, porque queriam entender a bomba atômica, queriam entender a física nuclear, e já estavam falando em reatores, né, usar a energia para coisa útil, né? Isso foi um atrativo para a senhora também? Também. Quer dizer, foi uma época muito boa para a física. E foi justamente na época em que o César Lattes voltou para o Brasil. Ele descobriu o Meson Pi em 47, né? Quer dizer, eu entrei na faculdade em 50, quer dizer, e ele voltou para o Brasil depois de ir para os Estados Unidos e quis fundar o CBPF. Quer dizer, eu entrei na hora certa, né, de estudar. Era muito entusiasmada sobre o estudo. Agora, o fato
de muita gente do Brasil inteiro, gente que vinha de Pernambuco para estudar aqui no Rio, no CBPF, e junto com os professores do CBPF, todo mundo queria saber física nuclear naquela época. Era o assunto que estava em alta na época. Estava em alta na época, estava em alta. Ninguém entendia bem, né? Porque o César Lattes tinha descoberto o meson pi três anos antes de eu entrar na faculdade, né? E estava com aquele que fundou o CBPF em 49, né? Acho que foi em 49. 49, fundação do CBPF. E então eu tinha, por exemplo, colegas que vieram da química, né? Que vieram da matemática, que vieram da engenharia. E eles eram mais velhos do que eu e com muito mais tarimba do que eu, né? Porque já estavam numa faculdade. E então o curso que eu fiz na faculdade era de altíssimo nível. Eu suei lá para acompanhar, mas não fui reprovada em nenhuma matéria. Eu suei, porque foi difícil a beça, porque primeiro nível era bem alto, né? Porque os alunos eram bem mais adiantados do que eu. Nesse começo da sua vida acadêmica, como é que era estudar lá nessa casa da Itália? Como é que era o ensino lá? Era forte? Forte, é. A que ponto isso incentivou mais ainda a senhora? Pois é, incentivou porque eu queria continuar a minha carreira, né? Eu gostava, porque é engraçado, quando uma coisa é muito difícil e você consegue entender e consegue resolver, o prazer é indescritível, né? Então, a senhora foi atraída pelas soluções? Pelas soluções que eu conseguia, que eu entendia, acabava entendendo, né? Pergunta daqui, pergunta dali, e mete a cabeça. Então, eu não fazia outra coisa a não ser estudar. No tempo da faculdade, não fazia outra coisa, porque foi difícil acompanhar a turma, né? Quer dizer, os professores davam aulas belíssimas. O professor Leite Lopes, era um show a aula dele. Parecia tudo muito simples, muito óbvio, né? Eu me lembro que quando ele dava, por exemplo, o estudo da energia, dos níveis de energia do hidrogênio, ele colocava a equação de Schrödinger, né? Uma equação do tamanho do bonde que nem cabia no quadro, e resolvia a equação, a gente olhando, e encontrava um resultado que depois era verificado experimentalmente o mesmo valor. Isso me emocionava, né? Como é que numa equação, e ele explicava isso e eu entendia, né? Quer dizer, é muito bonito tudo isso, né? Então a gente fica entusiasmada, mas é uma vida, vou te dizer, uma vida de dedicação. Eu passei uns 4 anos só estudando física, né? Só estudando, não ia a lugar nenhum. Como é que foi o seu contato, o seu primeiro contato com o CBPF? Eu desde o início, desde que o CBPF começou no centro da cidade, não sei se o pessoal sabe. Sim. Álvaro Alvim, não foi? É lá na rua. E enquanto eles faziam esse pavilhão provisório que ainda existe, né? A primeira sede, né, do CBPF. A primeira sede do CBPF. E muitos dos professores tinham sala no CBPF, o professor Leite Lopes, o professor César Lattes, todos eles tinham. Então eles gostavam de dar aula lá, no CBPF. Então a gente ia no CBPF, porque também vinha muito professor visitante famoso, Feynman, o Guido Beck passou uns tempos aqui até, e para visitar o CBPF, que era o centro recém-criado, né? E as aulas, as conferências e tudo era lá, no CBPF.
Então eu já frequentei desde que ele inaugurou. Desde o início? Desde o início. Desde o início. E aí pedi para ser estagiária lá, né? Aí fiz um estágio lá e conheci o professor César Lattes, que foi meu professor de física nuclear, e ele propôs para mim, para eu ser integrada ao CBPF. Aí eu fui em 54, já tinha o título de física. Aí eu passei a pertencer ao CBPF desde 1954. Sensacional, professor. Não é? Depois que a senhora conheceu o CBPF, que a senhora entrou lá, como é que foi o seu mestrado? Depois a senhora fez o mestrado na Alemanha, não é? No mestrado é outro caso à parte, bem diferente. Olha, eu comecei a trabalhar no CBPF primeiro no departamento de ensino, porque estava precisando de gente lá. Mas logo 1 ano ou 2 anos depois eu fui para pesquisa, né? Tudo orientada pelo César Lattes. Orientada pelo César Lattes. E comecei a fazer pesquisa no departamento de emulsões nucleares. Mas não existia ainda aqui no Brasil doutorado e mestrado, não existia. E aí eu casei em 88 e fui para a Alemanha. Aí o César Lattes falou assim, seria bom você ter uma bolsa e aprender a técnica de câmara de bolha, porque era 1950 e já se via que a emulsão nuclear não ia dar conta de fazer pesquisa de partículas com aceleradores, porque aceleradores têm muita energia, né? E não ia obter, porque as emulsões eram mais usadas para radiação cósmica, que também tem muita energia, mas quando chegava aqui na superfície da Terra, a gente via os traços das partículas. O meson pi foi descoberto com radiação cósmica. Ainda não tinha câmara de bolha. Aí eu fui para a Alemanha com bolsa que o César Lattes arrumou. E daqui nem. Na última hora, na hora que eu já estava embarcando com o navio para ir para a Alemanha. E aprendi a técnica de câmara de bolha toda na Alemanha. Aí quando eu voltei, eu queria usar, mas já era aqui o tempo ruim, em 1963. Não dava para eu montar máquina nem nada, criar grupo. Aí eu ajudei o professor César Lattes a montar aqui no Rio a colaboração Brasil-Japão. Aí eu trabalhei na colaboração Brasil-Japão e consegui fazer uma tese. Queria defender, mas não tinha aqui para fazer. Aí eu fui com o trabalho debaixo do braço, olha a audácia. Eu voltei para a Alemanha porque meu marido era professor lá. Ele tinha que voltar. Então eu pedi licença aqui e fui com o meu trabalho feito aqui para defender lá, para fazer doutorado lá. Só mesmo, eu estava com muita coragem, né? Determinação, né? Determinação. Aí, primeiro, eles disseram, quer dizer, eles não ficaram duvidosos assim. Primeiro, eu tive que revalidar meu diploma, porque eles não aceitaram meu diploma que eu tinha aqui. Então, eu fiz os exames de física geral, de física teórica, de física aplicada e matemática. 4 exames. Lá na Alemanha é assim. Era assim, não sei se ainda é. Você é muito livre. Você assiste às aulas, a aula que quiser, as aulas que quiser e tudo. Quando você acha que você pode fazer os exames, você pede. Você tem que fazer esses 4 exames dentro de 2 semanas
e oral, na frente de todo mundo. E eu topei. Olha que eu fui para a Alemanha sem saber alemão, hein? A senhora não sabia alemão? Não sabia alemão, não. Aprendi lá com a minha sogra, que não sabia falar língua nenhuma a não ser alemão. Aí eu para se comunicar teve que aprender, né? Tive que aprender. Mas tive a coragem de fazer os exames. Como foi essa interação na sua vida pessoal na Alemanha? Eu fiquei sabendo, através do professor Odilon, algumas histórias que a senhora aprendeu até a cozinhar na Alemanha. Eu só sei cozinhar alemão. Eu sei fazer gulas, eu sei fazer apfelstrudel, porque eu fui sem saber falar alemão, sem saber cozinhar. Mas quando eu vi meu marido, eu achei que era o homem certo para mim, sabe? E era, porque eu tive um casamento maravilhoso, sabe? Pena que ele morreu, né? Morreu cedo, morreu com 57 anos. E foi maravilhoso, me ajudou muito, muito, muito. E eu aprendi. A Alemanha, então, foi uma experiência sensacional. Sensacional. Tive meu filho lá, sem ajuda nenhuma, né? Porque a minha sogra não morava na mesma cidade que eu. Então eu não tinha, porque lá empregado é caríssimo, né? Eu me lembro que às vezes a gente queria ir ao cinema, eu e meu marido, a gente tinha que chamar alguém para tomar conta do meu filho, né? E ela chegava de carro. Não tem ajuda nenhuma. E consegui conciliar tudo. E deu tudo certo, né? Deu tudo certo, eu fiz primeiro, ganhei o diploma de físico primeiro. Aí eu expus a minha tese. Mas o diretor da Universidade de Bonn, que ganhou o prêmio Nobel, que foi, como dizer, o meu conselheiro, né? Porque orientador não foi, mas com quem eu conversava e ele punha as coisas para andar, né? Uhum. Ele era o diretor do instituto, o professor Paulo. E ele falou, olha, ele falava assim para mim, nichts ist unmöglich, nada é impossível. Ele me entusiasmava, sabe? Aí ele falou, você procura um técnico, né? Um técnico não, um cientista que trabalhou nesse campo aqui na Alemanha e vai lá conversar com ele, mostra a sua tese e conforme for o parecer dele, a gente pode ser que o conselho de professores aceite sua tese. Mas não fiz outra coisa. Procurei o professor Pinkel, que era muito bom. Eu trabalhava em radiação cósmica do assunto que era da minha tese. Aí eu estava em Munique. Eu fui para lá, passei uns dias lá, mostrei, defendi minha tese, mostrei tudo e ele deu parecer favorável. Aí a senhora concluiu o doutorado? Aí eu tive que fazer de novo exames de doutorado. Aí eu fiz de novo 4 exames, mas de nível mais alto e fiz o doutorado. Mas o doutorado lá é lindo, é lindo. Você sabe que quando a gente faz o doutorado, eles passeiam. Você percorre as ruas da cidade com a universidade toda atrás de você, dando aplausos e tudo, sabe? Quer dizer, você é festejada pela comunidade toda. E depois, na hora de entrega do diploma, eles contratam uma orquestra de câmara para cantar para tocar o que você quiser. Olha que beleza, né? Porque é uma universidade, a Universidade de Bonn é muito boa e muito antiga, acho que de 1300, 1200, sabe? É muito antiga. Muita tradição. Muita tradição.
Aí eu ganhei o título de doutor. E com o título de doutor, que foi muito importante, aí os alemães tiraram o chapéu para mim. Aí eu era amiga de todo mundo me recebia bem, sabe? É engraçado, o alemão dá um valor a esse título. Você sabe que o passaporte de uma pessoa que tem doutorado tem no nome do passaporte Doctor, porque tem vários tipos de doutorado, né? De ciências naturais, de filosofia, essas coisas assim. Ou seja, tem um reconhecimento, pelo esforço de se tornar doutor. Eles falam para você, Frau Doctor, senhora Doctor, só senhora. Muito bom, professora. Depois que a senhora terminou o doutorado na Alemanha, com esse prestígio, voltando ao Brasil, como é que foi a sua volta ao CBPF depois do doutorado? Olha, eu cheguei numa época horrível. Foi em 63, 64. Estava regime militar aqui. Era ditadura, né? Ditadura. E eu vi que eu não... Eu fui treinada para trabalhar em câmara de bolha, né? Mas eu vi que não tinha condição, né? Não tinha condição de a gente estava no CBPF sem poder receber. Como é que eu podia pedir para comprar máquinas para analisar filmes, né? O equipamento era muito caro à época. Muito caro na época e tudo, né? Não deu. Então, eu passei um tempo trabalhando em DST. DST é Data Summary Tape. É assim, você faz uma experiência, né? Para procurar alguma coisa. Por exemplo, bárion charmoso, uma coisa qualquer. Mas aí todo mundo foca nesse tema, né? E depois deixa para lá, né? Quer dizer, tem milhões de outros assuntos que você pode fazer com aqueles dados. Não é só isso. Quer dizer, é verdade que a experiência foi montada para se investigar esse tema. Mas dentro disso acontece, a natureza não vai querer fazer só aquilo que você quer, né? Acontece de tudo. Então você pode estudar multiplicidade, você pode estudar outras coisas. Então eu fazia isso. Eu pegava DSTs, as tapes de experiências que eram feitas com determinada finalidade, e pesquisava outras coisas. Aí não dava problema, eu trazia os tapes na minha mala e tinha computador aqui já, né, o IBM 1620, e tinha alunos e comecei a trabalhar nisso, né? Mas a minha ideia de fazer câmara de bolha não saía da cabeça, né? Porque eu sabia a técnica toda, eu aprendi lá. E eu queria montar aqui, porque a câmara de bolha é fascinante. É o detetor de partículas mais bonito que existe. Porque você tira fotografia enorme, né? Da trajetória da partícula. E a trajetória, a câmara de bolha está num campo magnético, então as trajetórias das partículas carregadas positivamente viram para um lado, e então a gente sabe que aquela partícula é um elétron, né, positivo ou um elétron negativo. A gente vê decaimento, a partícula vem, depois decai. Quer dizer, e é a olho nu, não precisa de microscópio. Mas a gente tem que tirar a gente tirava 3 fotos e escolhia as 2 melhores, porque se você tem um traço assim e você fotografa aqui, você não vê nada, você vê um ponto, né? Então você tem que tirar de várias posições para escolher as 2 melhores. E esse fato de
tirar de 3, escolhe 2, e dessas 2 você reconstruir no espaço isso eu aprendi lá. Eu aprendi, os programas não eram feitos por pessoal individual, não, porque cada um faz de um jeito, né? Então, quando existia uma experiência no CERN de câmara de bolha, os programas eram feitos no CERN, pela equipe de computação do CERN. Eles não analisavam nada, mas faziam a reconstrução, né? E a gente tinha que usar o programa deles, porque era um conjunto de laboratórios que trabalhavam nisso. Eram muitas fotos, né? As experiências tinham, naquela época, hoje tem muito mais, né? Mas naquela época tinha só 10, até 20, mais ou menos, laboratórios no mundo que trabalhavam na mesma coisa. Então tinha que usar os mesmos programas, que senão não batia, né? Porque ia juntar os dados. E a dificuldade era trazer todo esse aprendizado que a senhora aprendeu lá na Alemanha e reproduzir aqui no Brasil. Isso. Pela falta de equipamento, né? Pela falta de equipamento. Aí eu realmente vi que não podia fazer, né? Não podia fazer. Fico muito triste. Eu trabalhei nessas data summary tape. Alguns alunos fizeram mestrado, outros doutorado comigo, esperando, né, melhorar a situação. Mas eu queria a câmara de bolha. Não saía da mente a câmara de bolha. Aí as coisas melhoraram. E eu criei muitos amigos, porque eu convidei muito estrangeiro para vir para cá, porque eu conhecia muita gente lá, né? Trabalhando e estudando, indo muito professor bom, e vinha muito professor bom para dar aula, e eu aproveitava também, escrevia monografias com ele, dos cursos dele aqui. Passei esse tempo assim. E então, mas o professor Rotter de Aachen falou para mim: olha, Ana Maria, isso já em 1980, já, olha como passou, né? Ele falou para mim, o meu aluno lá de Nijmegen, uma cidade na Holanda, está procurando gente para entrar numa colaboração que vai começar em 81. Quem sabe você não queira até lá, você. E tem isso. Muita gente já está saindo da câmara de bolha, porque os aceleradores estão cada vez mais energéticos, né? E com muita velocidade você não dá para ver nada, a partícula passa, né, sem fazer nada. Então, é uma tecnologia mais avançada. Mais avançada. Por que você não procura? Vamos procurar lugares onde eles estão saindo da câmara de bolha, estão mais em circuitos elétricos e fazendo. Aí eu procurei, achei em Heidelberg. Eu tinha um colega que até fez doutorado lá em Bonn, na mesma época que eu fiz. Aí eu conversei com ele. A gente não vai mais não, vamos jogar fora essas máquinas. Eu falei, quer jogar fora? Eu vou aí apanhar. Aí fui lá, pedi ao diretor as máquinas de fazer scanning deles, para não jogar fora não, que eu vou dar um jeito de apanhar e trazer para o Brasil. Aí ele deu, né? Deu doou equipamento. Agora precisava de medida. O de medida em Aachen, aonde esse professor que me deu a dica trabalhava, também ia sair de câmara de bolha. Então falou, olha, eu acho que você pode ganhar a mesa, pede aí ao diretor, não sei o quê, e eu ia lá falar. Era engraçado conversar com aqueles alemães, porque eu sou muito brasileira, né? E eu chegava lá, e alemão,
quando vai falar com alguém, prepara tudo, né? E até quando fala, dá uns riscadinhos. E eu chegava lá, já com jeitinho brasileiro. Com jeitinho brasileiro, eu acho. Teve um até que perguntou para mim, mas você não faz plano, não tem nada? Eu falei, não, tá tudo aqui. Eu sempre ganhei também, ganhei a máquina de medida. Então eu ganhei a máquina de medida e a máquina, então eu tinha tudo, eu sabia fazer, né? Então era só pedir para a máquina vir. Mas também o CBPF não tinha dinheiro para transporte, né? Aí eu procurei o Instituto KFA, Kern Forschung Anlage Jülich. Era numa cidade chamada Jülich. Lá fui eu lá, para pedir para pagar o transporte. Ganhei. Aí fiquei contente. Agora as máquinas vão chegar, a gente vai pôr elas para funcionar. Os programas vêm do CERN, né? A gente põe para funcionar aqui e eu sei a técnica, a gente vai trabalhar. Bom, pedi no CBPF espaço para pôr as máquinas. Aí não havia resposta. Eles estavam preocupados com outras coisas políticas, né? Que estava uma tragédia aqui, né? E aí eu falei, eu recebi um telegrama lá de Jülich dizendo que na semana que vem as máquinas vêm todas de avião. Eu falei, minha Nossa Senhora, eu não tenho onde pôr. Porque eram coisas grandes, sabe? Aí, ao lado da minha sala, tinha um banheiro de homem. Aí ninguém usava, não via ninguém entrar. Eu falei assim, meu Deus, se eu soubesse como se tira um vaso sanitário, eu tirava aquilo tudo e esvaziava para entrar minhas máquinas. Aí o Lu, que me ajudava na parte computacional, Lu Reis, não sei se você ouviu falar, um técnico. Aí ele falou assim, é muito fácil, é só desparafusar. Fica um buraco lá, mas você põe uma tampa. Eu falei, então é pra já. Aí tirei. A senhora desmontou o banheiro. Desmontei o banheiro. Coloquei os vasos sanitários no corredor. E aí lá na diretoria me perguntaram assim, quem é que está desmontando aí o... Não tem ninguém desmontando. Minhas máquinas vão chegar e eu vou pôr minhas máquinas lá. Aí sumiu. Não fui repreendida nem nada. E o banheiro virou um laboratório? Virou um laboratório. Aí as máquinas chegaram, eu coloquei, montei e pedi auxílio ao UFRJ, que tinha um técnico lá muito bom, para montar a máquina, a parte mecânica, né? E mandei vir um técnico lá de Aachen para supervisionar e tudo, funcionou tudo a mil maravilhas. E nós então entramos na colaboração NA22, que foi meu sonho, entrar numa colaboração, levar o nome do CBPF com o nome de um laboratório de renome internacional, né? Foi a senhora que abriu as portas para a primeira colaboração. No CERN foi. No CERN. Fui eu. Assim, desse jeito. Você vê que dureza que foi. E a gente fez, funcionou produzimos mais de 60 trabalhos. E hoje completamos 40 anos de colaboração com o CERN e a senhora abriu as portas. Eu abri as portas, foi a primeira colaboração. Depois vieram outras, né? Delphi, com muita gente, mas esse foi o doutorado. E essa inclusão num laboratório de uma colaboração internacional, para mim, foram as duas coisas mais difíceis que eu consegui. Então, já que a gente entrou nessa parte do difícil, eu queria que a senhora falasse para mim, esse foi o momento mais desafiador da senhora do CBPF? Foi.
o doutorado e isso, né? Foram os momentos mais desafiadores. Mas eu não tinha saída, porque no doutorado não tinha aqui ainda. Né? Eu fazia lá ou não fazia. Né? E sem doutorado, os alemães não consideram muito não, né? Mas com doutorado, abre todas as portas. E a sua vivência toda dentro do CBPF, qual o momento assim, que a senhora mais recorda, que a senhora gostou? Que foi marcante para a senhora? Foi a publicação do primeiro trabalho do CBPF como laboratório contribuinte de uma colaboração internacional de física experimental. Muito bom. Esse foi um momento marcante. Isso, olha, eu ria de manhã à noite. Porque foi um sonho que eu tive desde 1958, né? Quer dizer, eu não conseguia realizar, contornava a situação fazendo outras coisas, mas achava que eu podia fazer, porque eu sabia a técnica, eu aprendi muito cedo, né? Quando o Born estava muito ativo na colaboração. Eu aprendi a técnica toda e podia usar e ficava achando um desperdício eu saber fazer aquilo, que não é fácil, né? Sim. E tem que bater tudo, mas a gente tem que usar os programas do CERN, sabe? E com toda essa história da senhora fazer no laboratório, a dificuldade que a senhora passou para trazer equipamento, essa vivência toda dentro do CBPF, a senhora passou, conseguiu realizar a sua colaboração. E agora, como é que a senhora enxerga o CBPF do futuro? Eu acho que o CBPF, ele tem boas bases. E eu acho ele vai estar sempre no topo, eu acho. Realmente a história é sensacional. E agora a gente vai entrar numa fase da nossa entrevista que eu vou querer saber as suas preferências. Certo. Tem um livro. Livro, olha, livro eu gosto para me distrair, sabe? E para tirar. Você acredita que às vezes eu vou para a cama para dormir, mas os problemas ficam rodando na cabeça, que o sono não vem? Então eu gosto de um livro completamente diferente, né? Eu gosto demais de Isabel Allende. Li todos os livros dela, eu acho, né? Porque ela escreve bem e assuntos interessantes que eu não sei, como é a vida no Caribe, ela já passou em vários lugares, né? E eu estou lendo até, relendo, aí eu leio, releio, gosto muito dos livros dela, acho que eu li todos. Agora no momento eu estou lendo aquele, Eva Luna. Eu já li uma vez. Ela produz um livro por ano, né? E eu gosto assim de coisa bem diferente, né? Para poder dormir, senão... Um artigo, professora? O artigo é aquele que eu te contei, que eu coloquei o laboratório do CBPF como um laboratório de renome internacional numa colaboração. Não tem que ser outro. Não tem que ser outro. Aquele é só pondo num quadro. Uma música, professora? Eu gosto muito de Antônio Vivaldi, As Quatro Estações. Belíssima música. Belíssima música. Fácil, leve, né? Uma lembrança que marcou a senhora? É meu marido. Porque ele me ajudou muito, né? Muito. Eu devo muito a ele tudo isso que eu obtive. O apoio que ele deu. O apoio que ele deu. E ele sendo alemão, ele sabia. Você tem que fazer assim, olha, não é assim. Sem ele, eu não teria conseguido nada disso. Nem o doutorado, nem nada disso. Eu acho que não. Belíssima lembrança. Eu fui muito feliz como criança, como mãe, como mulher casada, e eu como avó, eu escrevi um livro para o meu netinho, né? A vovó conta de que são feitas coisas.
Eu tive uma vida muito feliz e sem fazer muita força não, as coisas sem planejar muito não, é tudo assim meio avoado, né? As coisas vão acontecendo e eu vou não desistindo, né? Não desistindo, isso eu acho fundamental. Perseverança. Perseverança, por isso eu resolvi escrever esse livro para as pessoas verem que tem que persistir, né? E não desistir. Excelente. Chegamos à conclusão da nossa entrevista e eu gostaria de saber da senhora uma mensagem para as próximas gerações de cientistas que estão entrando no mundo da ciência agora. O que a senhora gostaria de deixar e compartilhar com eles? Eu acho que se a pessoa tem aptidão para ciências exatas, não é logo de saída para desistir, não, porque as dificuldades são grandes e é preciso insistir, persistir e não desistir. Eu conheço esses dizeres do seu livro, que a senhora fez a sua biografia aos 90 anos, né? O seu livro Perseverança. Perseverança. E esse livro ele está para fazer download, né? Para quem quiser ler o livro. E nesse livro a senhora conta muito da sua história. Qual é a mensagem desse livro para as pessoas? É essa da perseverança? É para não desistir. E eu queria também falar que muita gente não sabe, mas quando você resolve, entende um problema difícil e a alegria que você tem é indescritível, você não tem preço que pague. Então você fica feliz, você vive feliz porque conseguiu resolver se você desistir, aí é que não resolve mesmo, né? Mas não pode desistir, né? E porque dá muita felicidade, muita felicidade. Eu fui feliz na minha vida porque eu não desisti de nada e consegui o que eu queria, né? E essa alegria de conseguir não tem dinheiro que pague. Não adianta ser rico, nem uma realização fora de série. Ok, professora, agora para finalizar, eu vou lançar um desafio para a senhora. O CBPF em uma frase. O CBPF foi minha vida. Acho que sem meu marido e o CBPF, não posso contar nada, né? O CBPF era minha casa. Eu adorava ir trabalhar, adorava. Às vezes ficava até 9 horas lá para resolver as coisas. Quando a gente gosta das coisas, não vê o tempo passar. Não vê o tempo passar. Professora, eu agradeço muito ter vindo visitar a senhora. Eu que agradeço a oportunidade vocês. Que a senhora deu da gente chegar até aqui, o CBPF chegar até aqui e fazer essa entrevista com a senhora. Eu que gostei muito e agradeço a consideração vindo do CBPF, então. Então tá ótimo, professora. Então assim a gente encerra mais um Conversa CBPF. Até a próxima.